A função dessas células é captar a luz e enviar essa informação ao cérebro, gerando a nossa visão. Os médicos que acompanham o tratamento da Lua nos explicaram um pouco mais. É uma doença de crianças pequenas, então a gente tem 95% dos casos em crianças menores do que 5 anos, que pode acometer um ou os 2 olhos. É uma doença extremamente rara, que eu tenho ao redor de 200, 300 casos no Brasil. Então, são poucos casos, se eu for ver. Causa na criança 2 sinais bastante importantes, que é a mudança da cor da pupila, né, que a gente conhece muito como o brilho do olho do gato, que na verdade é uma pupila branca que aparece pela presença do tumor no olho. Mas eu posso também ter o estrabismo como uma forma que é o olhinho desviado, o olhinho torto, como uma forma de apresentação do retinoblastoma. Eu posso ter alguns movimentos oculares, ou eu posso perceber que essa criança não está enxergando. Ela não coçava, ela não reclamava. Nenhum sinal, nenhum amador, nenhum incômodo, ela não demonstrava absolutamente nada. E nem na visão. Ela engatinhava pela casa inteira, ela estava começando a dar os primeiros passos. Vem com a mamãe. A gente nunca ia imaginar. Os médicos explicam que a ciência ainda não descobriu se há fatores externos que atuam no desenvolvimento desse câncer. Mas já se sabe que é uma doença causada por mutações, que levam a um crescimento descontrolado de células da retina. Uma doença genética, a gente tem uma mutação no gene do retinoblastoma, que chama gene RB1, mas eu não tenho um efeito causa. Por exemplo, luz solar, alguma medicação materna, já que as crianças são tão pequenas, não tem. E no caso da Lua, a doença estava em que fase já, quando vocês descobriram? No limite, nos acréscimos já. A gente estava em cima da hora. Assim, a gente teve muita sorte. Claro que quando eu oro, eu peço a cura dela e mais coisas, mas assim, a gente já tem muito que agradecer, porque a gente chegou lá em cima da hora. A pressão do olhinho já estava super alta, ela estava correndo seríssimo risco quando a gente chegou. Mas a gente também, logo depois que descarta a metástase, a gente foi tomada por uma força e vamos embora e vamos para cima, e ela é muito alegre e a gente foi para cima. Mas nós chegamos lá, uma semana a mais, a gente estaria num tom diferente nessa entrevista aqui hoje. O retinoblastoma é de A a E. A gente descobriu o do olhinho direito da Lua no tamanho E. É o máximo. É o máximo possível. E, Thiago, foi quando você descobriu essa doença na Lua que você decidiu se afastar um pouco dos trabalhos, né? Você estava em plena gravação do The Voice. Então, eu descobri na véspera da gravação da segunda fase. E eu ia embarcar, inclusive, com a Lua e com a Dayana no dia seguinte pra gente ir lá gravar a segunda fase do The Voice. E eu falei, olha, eu liguei pro meu chefe, pro Boninho, e falei, cara, deu um problema aqui. E contei pra ele na mesma hora. E ele falou, pelo amor de Deus, fica aí já que eu vou dar um jeito aqui. Falei, eu não tenho a menor condição de fazer nada. Eu não sou uma pessoa que... Eu não sou uma pessoa triste, acho que vocês me conhecem, eu sou alegre, estou sempre animado e tal. Mas naqueles dias eu conheci a escuridão, assim. Eu não tinha a menor condição de trabalhar. E a Day também não, a gente demorou um pouco assim pra... Depois de algumas sessões de químio pra falar, cara, vamos começar a tentar viver de novo, vamos fazer uma coisinha ou outra aqui. Você não consegue pensar em absolutamente mais nada, assim, é uma dor dilacerante. Meu amor, você quer? O retinoblastoma pode ser tratado de várias formas diferentes: quimioterapia, laser e até crioterapia, que é uma espécie de congelamento do tumor. Cada criança com diagnóstico vai ter um tratamento personalizado. A gente já fez 4 sessões de quimioterapia, mas a quimioterapia que foi possível fazer na Lua é uma quimioterapia intraarterial. Então, os médicos, é como se fosse uma cirurgia, um cateterismo. Os médicos levam o remédio, a quimioterapia, até o olhinho. E por isso que ela não tem tantos efeitos colaterais. Você quer dar pra mamãe? É pra mamãe? A gente ainda não sabe quantas sessões ainda vão ser necessárias. O tratamento é um passo por vez. Mas a gente está muito confiante, a gente tem muita fé e a gente tem certeza da cura total da nossa filha.
As chances de cura são altas, né, quando descobertas precocemente. Quanto mais cedo descobrir, melhor. Se o tumor ele for diagnosticado precocemente, o índice de cura ele é bastante alto. A gente consegue atingir níveis perto de 98%. Os médicos que acompanham o tratamento da Lua recomendam que as crianças, ainda bem pequenas, entre 6 e 12 meses, sejam levadas a um oftalmologista. O ideal seria a gente, pelo menos no primeiro ano de vida, passar no oftalmologista uma vez, né? E depois, pelo menos uma vez por ano, até 5 anos. Com isso, a gente consegue diagnosticar não só o retinoblastoma, mas várias outras alterações. E também é muito importante, em casa mesmo, observar o olho da criança. A foto com flash, né? É a maneira mais fácil da gente fazer, ao invés da gente identificar o reflexo vermelho normal do olho, eu vejo esse reflexo esbranquiçado. Isso é um sinal de alerta para poder procurar um oftalmologista. Cara, a gente não chorou, a gente conseguiu manter uns papos, hein? Tô segurando aqui. Não, também, mas a gente tá firme. A gente combinou de nunca chorar na frente da Lua também. Na frente da Lua é alegria. A criança sente tudo. Então a gente decidiu que a gente chora escondido no banheiro. Escondido, de vez em quando. A gente chora juntos, mas pra Lua não. A gente precisa ficar forte para que ela fique forte também. O fato dela não saber o que está acontecendo, ela não deixa a gente ficar triste, porque ela está sempre tão alegre, tão disposta, que eu falo, minha filha, você me dá força para seguir, para conseguir aceitar toda a dificuldade, enfim, para ter força para estar aqui conversando com vocês também. A gente não trouxe porque não dá, senão a gente não ia conseguir fazer essa entrevista aqui, ela ia quebrar tudo. Tá aqui. Cadê minha nenê? Aqui, ó. Acabou de acordar da soneca! Dá oi pro pessoal. Eu sei que tem casos piores que o da Lua. Nossa dor não é mais dolorosa que a de ninguém, mas a gente tem que manter muito a força e o otimismo. Muito, porque isso contagia a família, contagia os médicos, contagia a criança. Então isso é o mais importante. Respirar fundo, mentalizar sempre o melhor possível e ir pra luta, porque é isso que a gente pode fazer. Não adianta ficar ruminando coisa ruim na cabeça, porque senão não vai adiantar nada. É ruminar o positivo, aí sim, e ir pra cima. E a gente agora, é isso, declarou guerra a essa doença. Nós vamos mudar, se Deus quiser, junto com a força de vocês aqui, de todo mundo que tá assistindo, da Lua, para que nunca mais ninguém chegue lá no Grauê. Vamos pegar lá bem cedinho. Para todas as mães e todas as famílias que estão assistindo a gente agora e que estão passando por isso, fiquem fortes, fiquem firmes. A gente sabe como é dilacerante ver um filho passar por isso, mas a gente tira uma força de onde a gente nem imagina. E as nossas crianças nos dão essa força, com a alegria delas, com a vivacidade delas. Então saibam que o nosso coração está com todos vocês. Cadê o beijo pro pessoal? Ai, que coisa linda. Tchau.